décadas passadas como um mero instante no tempo, e olhar adiante para a bondade eterna do seu Deus no vínculo do relacionamento de aliança, tão inviolável quanto o vínculo do casamento. As versões para a leitura mais clara do versículo 6. Os versículos 9 e 10 garantem essas promessas com um juramento divino, lembrando a promessa de Deus, muito antiga, de nunca mais permitir em um segundo dilúvio. Gênesis 9, do 8 ao 17. O desastre desse trecho está totalmente nas promessas de Deus, mas o tema do relacionamento, casamento, aliança em si mesmo já implica um chamado à fidelidade. Existe assim um elemento condicional nas promessas, um elemento que se torna mais explícito no capítulo 55. Nos versículos 11 a 17, a glória e a segurança futura de Jerusalém são o tema. A cidade será inviolável, pois está debaixo da proteção do Deus que controla toda a história. Protegida dos ataques inimigos, ela pode ser ornamentada com joias preciosas, deslumbrantes. Uma cidade que ultrapassa em esplendor até mesmo a Babilônia no seu auge, os seus pedreiros, Neb, provavelmente uma formulação preferível a filhos, serão ensinados pelo Senhor, versículo 13, como Bezalel antigamente, Êxodos 31, do 1 ao 5. No entanto, o aspecto espiritual não é menos importante do que o material. Essa herança pertence aos servos do Senhor, os que foram ensinados por ele e estabelecidos novamente em retidão. Assim, nesse oráculo também encontramos o paradoxo dos propósitos inalteráveis de Deus, lado a lado com as suas promessas condicionais. A Jerusalém restaurada dos tempos pós-exílicos estava deficiente de ornamentos e esplendor, de forma nenhuma era inviolável. Assim, a promessa divina esperava cumprimento numa época diferente. Confira Apocalipse 21. A mensagem para os exilados, contudo, era que dependia deles reivindicar um cumprimento de todas as promessas. Letra J. O desafio para guardar as promessas. A mensagem aos exilados conclui com um apelo vívido e eficiente, e com uma promessa solene mais alegre. As palavras do versículo 1 são, sem dúvida, metafóricas, provavelmente lembrando os gritos de vendedores de rua, mas essas mercadorias são gratuitas. O apelo é basicamente um chamado para sair da Babilônia e fugir de todas as suas seduções caracterizadas como aquilo que não satisfaz, e com confiança em Deus realizar a árdua jornada de retorno à Palestina. A terra prometida ainda é a terra da promessa, tanto do ponto de vista espiritual quanto do material, se os exilados derem ouvidos e obedecerem às ordens. Então poderão ter toda a plenitude de vida. O Ibrai, parafraseando a expressão um tanto enganosa do versículo 3, para que a sua alma viva, João 10:10. Os versículos 3 são de interesse especial nesse contexto. Eles não são tanto uma promessa quanto uma parte do apelo do profeta. Os exilados estariam propensos a procurar um novo líder humano, outro Davi, por motivos egoístas. Em vez disso, eles ouvem que tem a responsabilidade de realizar as funções de Davi para com o mundo. As funções em questão aqui não são somente as de príncipe, líder, mas de instrutor, governante e, de fato, de testemunha do poder de Deus. Como comenta C.R. Norte, esses termos sugerem liderança moral e não ditadura. Dessa maneira, as promessas eternas feitas a Davi, segundo Samuel 7, são confirmadas a um povo judeu. Contudo, não com promessas a eles, mas como um chamado ao serviço glorioso. A promessa do Messias pode bem estar implícita, mas não é a ênfase dessa passagem. Os versículos 6 a 9 reforçam o mesmo apelo. Durante séculos, Israel havia procurado Deus no santuário, do qual os exilados haviam sido separados por muitos e muitos quilômetros. Mas agora é possível achá-lo porque ele está perto, esperando para resgatá-los da Babilônia. Isso significa desviar os olhos deles do esplendor transitório da Babilônia e voltá-los para as realidades das obras iminentes de Deus na história por meio de Ciro. Com essa ordem, vem a promessa do perdão completo dos pecados
que os tinham conduzido à Babilônia. Os versículos 10 a 13, em forma de epílogo, insistem em que todas as promessas de Deus aos exilados são irrevogáveis, são imutáveis como os padrões da natureza. 10, 11. Mas a própria natureza pode e vai ser transformada, versículo 12 e 13. A linguagem poética dos hinos de Israel, Salmos 96, 11 e 12, pode tornar-se uma realidade miraculosa quando Deus reverter os efeitos da queda. Confira Gênesis 3, 17 e 18. Para a bênção do homem e para a sua própria glória, quando esse milagre ocorrer, vai ser irreversível. Versículo 13, mas ele não pode nem começar a acontecer se os exilados não virarem as costas para a Babilônia, da qual eles agora têm a oportunidade de sair em júbilo para serem conduzidos em paz e prosperidade. Versículo 12. 3. Judá após o retorno. 56, 1 a 66, 24. A seção final de Isaías consiste em oráculos e ensinos dirigidos àqueles que viviam em Judá logo depois do exílio, ao final do século 6 a.C. Poucas coisas são distintivamente novas em relação ao sentido geral destes capítulos. As novas características, como a discussão acerca do jejum, no capítulo 58, são basicamente devidas à necessidade de adaptar o mesmo tipo de ensino a uma situação diferente. O tema de um futuro glorioso é agora especialmente proeminente para aqueles que viviam num período de instabilidade e privações e que estavam conscientes de que muitas das promessas de Deus ainda permaneciam sem cumprimento. Esse aspecto era crucial. O livro termina então oferecendo tanto a exortação quanto inspiração. O hoje desanimador deve ser vivido à luz do glorioso amanhã. Letra A, a base da adoração, 56, do 1 a 8. Essa passagem se ocupa com dois diferentes grupos de pessoas: os judeus na sua terra natal, versículo 1, 2, e os estrangeiros convertidos ao judaísmo também vivendo em Judá, versículo 3 a 8. Os versículos 1 e 2 retomam o tema da retidão do capítulo 55, mas o apelo já não para se aproveitar a repentina e singular oportunidade de deixar a Babilônia. Deus tinha retido dos judeus do início do período pós-exílicos em Judá, final do século 6, muitas das promessas contidas nos capítulos 40 a 55, mas a sua salvação completa estava à disposição se o seu povo estivesse disposto a obedecer. As suas obrigações incluíam tanto a adoração quanto a ética, destacada, resumida no versículo 2. Essas constituíam a retidão da vida diária. No entanto, se muitos judeus estavam falhando nos dois aspectos, um bom número de estrangeiros, especialmente alguns eunucos, que eram oficiais e administradores persas em Judá, foram atraídos para a fé do povo de Israel. A antiga lei de Deuteronômios 23, do 1 ao 6, tinha barrado essas pessoas do santuário a fim de proteger a sua pureza ritual. Agora chegou o tempo de colocar a ênfase na prontidão espiritual para a adoração. Estrangeiros que demonstraram sinceridade, versículo 4, e que se uniram com o Senhor, versículo 6, provavelmente a circuncisão esteja implícita. São convidados pelo próprio Deus ao seu templo quando estiver reconstruído, 515 a.C. O profeta não somente autoriza essa mudança de regra, mas também espera ansiosamente por um povo de Deus muito maior para adorá-lo. Versículo 8. Jesus, ao citar o versículo 6, deu uma ordem semelhante de que nenhum empecilho deveria obstruir os gentios devotos de adorarem no templo. Marcos 11, 15 ao 19. Observe que o privilégio da adoração no templo mais do que compensa os problemas humanos naturais e psicológicos sentidos pelos eunucos. Versículo 5. Letra B, repreensão e consolo, 56, 9 a 57, 21. A verdadeira adoração requerida em 56, 1 a 8 é agora contrastada com o estado real das coisas predominante em Judá logo após o exílio. Os líderes da nação eram em grande parte, embora possamos provavelmente absolver Ageu, Zacarias, Zorobabel e outros, preguiçosos, interesseiros e avarentos, 56, 9 ao 12, enquanto muitas pessoas comuns eram culpadas de apostasia e idolatria, 57, do 3 ao 13. O oráculo contra líderes nacionais, 56, 9 a 12, adota imagens pastoris. O rebanho de Judá
pode ser atacado livremente, versículo 9, porque os profetas que deveriam dar o sinal de alerta são cegos e mudos, versículo 10, enquanto os políticos, que são os pastores no caso, que os pastores, daquela época se tratava dos políticos, líderes políticos, estão ocupados demais em se alimentar, versículo 11 e versículo 12, parece citar um cântico popular de bebedeira, no versículo 10, a primeira palavra deveria ser sua e pode referir-se a Israel ou a Deus. No caso, sua e entre parênteses dele. Então, e pode referir-se a Israel ou a Deus. A figura muda em 57:1-2, um trecho breve destinado a assegurar aos justos que, por mais negligenciados e maltratados que estejam sendo nas suas condições atuais, eles experimentarão a paz completa, bem-estar no devido tempo, seja nessa vida, seja depois. O texto e o significado desses dois versículos não são de forma alguma claros. Vê alternativas em outras versões em português. Em 57, do 3 ao 13, temos um oráculo detalhado de juízo contra a idolatria, descrita como prostituição, uma figura típica do Antigo Testamento. O versículo 4 revela um pouco do escárnio com que essas pessoas tratavam homens devotos e verdadeiros profetas, e assim o próprio Deus. O caráter geral da idolatria está claro. Era o antigo culto cananeu da fertilidade, com todos os seus rituais e cerimoniais sexuais, além dos sacrifícios a Moloque. O culto a este Deus era celebrado especialmente no Vale de Inom, próximo a Jerusalém. O versículo 8 menciona alguns símbolos domésticos, provavelmente também de natureza sexual. O versículo 10 mostra como era persistente toda essa idolatria, apesar dos seus míseros resultados. Vinaneb, uma tradução possivelmente superior, e tudo era feito com um espírito de hipocrisia, como deixa claro o versículo 12. Finalmente, o profeta associa a predição inevitável de condenação para os idólatras com confiança e promessas para os justos. A promessa pode ser comparada em Mateus 5:5, no capítulo 57, do 14 ao 21. O tema da promessa continua, provavelmente dirigido em especial aos exilados que haviam retornado da Babilônia e que foram afligidos pela liderança ímpia e a idolatria predominante no território de Judá após o exílio. Esses males eram os obstáculos no caminho do completo cumprimento das promessas que haviam sido recebidas pelos exilados enquanto estavam na Babilônia. Confira 40.3. Deus insiste em que a sua ira, que tinha trazido castigo, passou. Ele agora está totalmente determinado a trazer o bem-estar e a prosperidade e paz ao seu povo, embora os maus entre eles certamente não possam esperar nada disso. A cobiça do Judá pré-exílico é destacada e mencionada porque é o pecado por demais predominante agora de novo. O versículo 15 lembra o capítulo 6, mas a ausência de qualquer menção ao templo é digna de observação e sugere que havia corrupção considerável no culto do templo pós-exílico. Não obstante, os devotos podiam se encontrar com Deus, visto que a sua moradia eterna não estava somente no céu acima, mas também com o contrito e humilde de espírito. Mateus 5:3. Letra C, jejum e observância do sábado, 58, do 1 ao 14. Os oráculos são aqui combinados em torno de dois tópicos associados, em observância dos dias de jejum, versículo 1 a 12, e do sábado, versículo 13 e 14. A situação histórica vislumbrada é o início do período pós-exílico, quando ainda era necessária muita reconstrução. Confira o versículo 12. E quando dias de jejum parecem ter sido uma característica marcante do culto, como também durante o exílio, mas não antes disso. O profeta desafia a forma de pensar do povo em relação às duas observâncias. As duas palavras devem ter sido tão impressionantes quanto a trombeta, versículo 1, que era tocada regularmente no início de dias sagrados, Salmos 81:2. O profeta analisa a prática do jejum do povo, respondendo às suas queixas de que Deus não deu atenção a isso, e encontra dois erros
Em primeiro lugar, a sua observância é totalmente falsa. E em segundo lugar, está desacompanhada de qualquer preocupação pelos necessitados. Versículo 5 fica evidente nos versículos 5 que a escolha de Deus é a abnegação em lugar do jejum cerimonial e ostentoso, também em Mateus 25, 35 e 36. Se o povo estiver disposto a reconhecer e a corrigir esses erros, então as promessas anteriores ainda serão concedidas, agora não na jornada literal de Babilônia para Judá, mas na jornada metafórica da vida e da conduta, versículos 8 a 12. Diversas outras metáforas são usadas para destacar a prosperidade e o bem-estar que estão disponíveis condicionalmente a eles. O sábado, versículo 13 e 14, também teve destaque no período do exílio e depois dele, mas evidentemente a sua observância era indiferente e desleixada. Isso precisa ser corrigido, mas não em forma de desmancha-prazeres. A intenção é que esse dia seja uma delícia, e ele oferece promessas. Deuteronômio 32:13. Uma confissão de pecados, 59, do 1 a 21. Embora o conteúdo desses capítulos seja facilmente compreendido e definido, a sua forma e função são um tanto enigmáticas. A quem é dirigido o versículo 2 e quem são os que falam dos versículos 9 a 15. A passagem pode ser um sermão para o povo de Judá, pois exílico, incluindo a sua resposta na confissão de pecado, mas uma boa alternativa é que o capítulo tenha sido escrito para servir um propósito de culto por parte do povo. Se esse é o caso, do versículo 1 a 8 são um lembrete a ser lido ou recitado na adoração pública dos pecados e delitos do povo. Versículos 9 a 15 dão a resposta que eles são encorajados a tornar pública, e os versículos 15b a 20, novamente, para serem recitados, têm tanto a advertência quanto a promessa de acordo com os atos futuros do povo. Os versículos 1 a 8, então, contêm uma acusação contra a nação toda, embora os pecados enumerados sejam principalmente dos líderes e juízes. O versículo 1 sugere que o povo estava culpando Deus por suas aflições da época, e a verdadeira razão, no entanto, eram os fatos citados no versículo 2. Nos versículos 9 a 15a, temos uma confissão de pecados adequada para a situação. Aqui não há tentativa de transferir a culpa, seja na direção de Deus, seja para os ombros da elite. Somente é preciso admitir, a retidão fica à distância e não se acha verdade em parte alguma. A resposta de Deus à situação é esquematizada. Nos versículos 15b a 20, evidentemente ninguém, nem o governador nem o sumo sacerdote, tinha coragem de interceder e mudar a situação. Por isso, o próprio Deus precisa agir castigando os culpados e abençoando os piedosos. Aqui a cena repentinamente se amplia, incluindo outras terras e ilhas na análise e prevendo atos finais de Deus no Monte Sião. Romanos 11, 26. O versículo 21 é um breve apêndice em prosa que não trata dos pecados de Judá, mas que olha adiante para o derramamento do Espírito de Deus sobre seu povo. Joel 2, 28 e 29. Letra E, a glória futura de Jerusalém, 61 ao 22. Esse poema magnífico que descreve as glórias da futura Jerusalém ainda não tinha se cumprido na época do Novo Testamento, Apocalipse 21, e ainda não se realizou. Todavia, não devemos separar a sua mensagem da situação do final do século VI a.C. Ele estabeleceu um contraste total para aquela situação e assim proveu um estímulo e um alvo, como também uma promessa para aquela geração. É por isso que a palavra é dirigida diretamente ao povo. Levante-se, levante-se com o rosto radiante. Eles foram convidados a captar a glória do Senhor disponível. A linguagem dos versículos 1 é extraída do nascer do sol. Por trás das promessas de grande parte do capítulo, podemos reconhecer as realidades do início do período pós-exílico. Pouquíssimos exilados haviam retornado, versículo 4. O país estava mergulhado na pobreza, versículo 5, com falta de animais de sacrifício, versículo 7, para serem oferecidos num templo reconstruído, mas longe de seu glorioso. Os lugares citados nos versículos 6 e 7 eram famosos por seus camelos e ovelhas, respectivamente. Foi somente 75 anos depois
que os persas permitiram a reconstrução dos muros da cidade. Versículo 10. Os judeus eram politicamente imponentes, um estado minúsculo dominado pelo império todo-poderoso dos Medo-Persas. Versículo 12, 14 e versículo 15 revela explicitamente o desprezo e a rejeição sofridos por Judá nesse período. O trabalho era difícil e a destruição passada evidente demais diante dos seus olhos. Todos estes problemas e dificuldades deveriam ser removidos e corrigidos, ou melhor, a situação deveria ser totalmente transformada. A humilhação daria lugar não à mediocridade insignificante, mas a uma glória inimaginável. Pode ser que o oráculo original tenha consistido nos versículos 1 a 18. De qualquer forma, os versículos 19 e 20 tentam dirigir a atenção para um futuro mais distante, não terreno, a não ser que devamos reconhecer a linguagem como hiperbólica, e podem indicar uma meditação posterior sobre o tema. O versículo 21 revela a razão de as promessas do capítulo terem esperado tanto pelo cumprimento. As bênçãos materiais precisam ser acompanhadas de retidão interior para que haja a manifestação da glória de Deus. É por isso que a última afirmação do capítulo toca numa nota tão paradoxal. Deus não vai se demorar no cumprimento do que ele promete, e mesmo assim não vai agir antes da plenitude dos tempos. Neb. Letra F, o ano da bondade do Senhor. 61, do 1 a 11. Geralmente se concorda em que as imagens deste capítulo estão fundamentadas na imagem no ano do jubileu. Levíticos 25. Um ano de libertação e restauração deve ser proclamado. Versículo 1, 2, quando os problemas atuais de Judá serão resolvidos. Os versículos 5 seguintes prevêem a época em que Israel finalmente vai cumprir o seu destino, tornando-se um reino de sacerdotes. Êxodo 19:6. Quando outras nações voluntariamente suprirão as suas necessidades materiais, toda opressão será então uma coisa do passado. Versículo 8. À medida que Israel entra no bem-estar da aliança eterna com Deus. Versículo 8 e 9. Os alvos principais em vista são a justiça universal e o louvor. Versículo 11. No versículo 1 e novamente nos versículos 10 e 11, encontramos o uso da primeira pessoa singular. Alguns exegetas pensam que se tem em mente em toda a passagem o mesmo narrador. É mais provável, no entanto, que o narrador no versículo 1 seja o próprio profeta, enquanto nos versículos 10 e 11 Israel é o narrador, regozijando-se com as vestes da salvação. Embora os versículos 1 e 2 sejam semelhantes a 42:1, não precisamos pensar aqui no servo sofredor. O que fala é alguém que carrega as marcas autênticas do profeta, que assim é autorizado a anunciar o ano do jubileu. Como sabemos, a época do cumprimento foi adiada durante muito tempo e um profeta maior foi incumbido de anunciar a chegada do ano da bondade do Senhor. Lucas 4:16 a 21. A observação, o dia da vingança, não pretende contrastar com o ano da bondade do Senhor. No hebraico, o substantivo Nakan tem um significado mais amplo e menos negativo do que a palavra vingança em português, e nesse contexto seria mais bem traduzido por restauração e restituição. Confira 35:4. Ao mesmo tempo, a libertação dos oprimidos necessariamente implica o castigo dos opressores. Confira 63:4. Letra G, a certeza das promessas de Deus. 62, do 1 ao 12. Embora muitos comentaristas pensem que o narrador dos versículos 1-6 é o profeta, é mais provável que seja Deus quem diz: eu não sossegarei, refutando uma queixa frequente do antigo povo judeu em épocas difíceis. Salmos 28:1. As promessas feitas aos exilados na Babilônia nos capítulos 40 a 55 só tinham se tornado realidade parcialmente na última parte do século 6 a.C., e o desânimo e a incredulidade haviam se tornado predominantes em Judá. Esse capítulo responde a essa situação, prometendo, em nome de Deus, que todos os males presentes vão passar e que as promessas anteriores serão ainda cumpridas de forma maravilhosa. Aqui há, portanto, muitos ecos de capítulos anteriores, especialmente 40, do 1 ao 11. A beleza e o brilho prometidos, versículo 1 seguintes,
devem ter contrastado com as construções e muros em ruínas muito visíveis em e ao redor de Jerusalém, de forma semelhante, um país ocupado, feliz e populoso. Versículo 4 e 5. Precisa ser contrastado com um punhado miserável de pessoas que estavam lá na época. Os nomes usados do versículo 4, nota de rodapé da NVI, provavelmente eram todos nomes de meninas bem conhecidas acerca de Azubá, abandonada, 1 Reis 22:42. Aqui aplicados habilmente a Sião, mais uma vez personificada como mulher. O retrato dos filhos de uma mulher casando-se com ela, versículo 5, é surpreendente. Uma pequena alteração no hebraico produz aquele que a construiu se casará com você, NTLH. Usando novas figuras de linguagem, o profeta encoraja o povo a uma vida de oração. Eles devem ser sentinelas. Em outros textos, o significado seria profetas e anotadores que lembram o seu empregador dos compromissos que ele assumiu. A palavra do hebraico maskir, ainda usada com o significado de secretário, literalmente significa o que lembra. Somente por meio de oração insistente seriam corrigidas as deficiências graves causadas pela voracidade dos estrangeiros, fossem eles oficiais persas ou invasores edomitas, versículo 8 e 9. No chamado final, a ação positiva, versículo 10, associado com promessas renovadas, versículo 11 e 12, conclui a sessão. A destruição dos inimigos de Deus, 63, do 1 ao 6. Esse oráculo breve e vívido funciona como um apêndice das promessas dos capítulos 60. A remoção de todas as dificuldades e transformação de circunstâncias adversas têm sido repetidamente enunciadas, com a certeza de que as nações ajudarão o povo de Deus. Em resumo, 60.12 advertiu as nações desobedientes que o seu papel deve ser diferente, o de castigo usado como sinal. Este é agora o tema de 63, 1 ao 6. Edom é destacado como exemplo, visto que havia tratado Judá e os judeus de forma tão perniciosa e rancorosa no século 6 a.C. Salmo 137, 1 e 7. Mas, em geral, os comentaristas concordam que Edom aqui é um símbolo de todos os inimigos inveterados do povo de Deus. Aliás, o Novo Testamento apoia essa interpretação. Apocalipse 19:15 e ver também o capítulo 34. A passagem é um diálogo, por isso, dizer entre a sentinela, talvez uma das sentinelas, de 62.6. E um guerreiro salpicado de sangue, que é logo reconhecido como o próprio Deus. Deus está sozinho, versículo 3, porque nenhuma agência humana havia levantado um dedo para frear essa opressão contra o seu povo, versículo 5. O versículo 4 lembra a promessa de 61:2, em que também o dia da vingança e o ano do livramento são dois lados da mesma moeda. Letra I, uma oração por livramento rápido, 63:7, 64:12. Nesse ponto, podemos perceber uma mudança de clima repentina e marcante. Capítulo após capítulo, sessão após sessão, oferecerem a geração pós-exílica promessas de livramento e de um futuro glorioso. O profeta falou ao povo em nome de Deus. Agora vemos o povo se dirigindo a Deus, o profeta agindo como porta-voz deles, um verdadeiro mediador. Toda a sessão 63:7 a 64:12 é uma oração por ajuda em estrutura. É um salmo muito semelhante ao Salmo 44. O seu conteúdo pode ser comparado com todo o livro de Lamentações. É provável que o profeta o tenha escrito especificamente para ser usado no culto. No seu contexto no livro, o salmo é um apelo para as promessas divinas já feitas se cumpram rapidamente, 64:12. O contexto histórico vislumbrado está claro. Judá e Jerusalém estão em ruínas, o templo ainda não foi reconstruído. 64:10 e 11. Capítulo 63, do 7 ao 14. O salmo inicia com uma confissão de fé, lembrando a fidelidade de Deus para com a sua aliança com Israel no Sinai. Essa é a conotação de bondade, versículo 7.
e a constante infidelidade de Israel, versículo 10. A história havia mostrado como Deus havia alternado entre libertar o seu povo, versículo 9, e depois se ver obrigado a castigá-lo. A NVI e outras versões antigas estão quase certamente erradas no início do versículo 9. A maioria das versões mais recentes segue a Septuaginta. O hebraico parece defeituoso e trazem não foi um mensageiro ou um anjo, mas a sua própria face, presença que os salvou. BJ, o versículo 11 a 14 lembram particularmente os dias de Moisés e de Josué, que conduziu Israel para o descanso na terra prometida. Existe aqui um destaque para a presença poderosa do Espírito Santo. O versículo 11 provavelmente deve começar como está no texto. Então o seu povo recordou, e não como sugere a nota de rodapé. 63, do 15 ao 19. A oração reconhece solenemente que a deslealdade de Israel já tão antiga ainda não cessou e que os desastres do século 6 a.C. são castigados bem merecidos. Versículos 17 e 18. A esta confissão o profeta acrescenta vários pontos. A paternidade de Deus, muito maior do que a de Abraão ou de Jacó, é tal que até mesmo filhos errantes podem esperar sinais de amor dele. A inação de Deus poderia pôr em perigo a sua própria reputação. Deus poderia prevenir os pecados do seu povo se ele assim o quisesse. Confira Mateus 6:13. 64, do 1 ao 7. A oração agora pede explicitamente pela ação de Deus. Os sinais visíveis da sua presença são o que o povo espera ver. O profeta reconhece que, de fato, a pessoa de Deus é invisível. Tendo, portanto, pedido a Deus que haja, o profeta se volta rapidamente ao tema da confissão sincera de pecados. Finalmente, o profeta destaca a severidade do castigo de Deus, em si mesmo um apelo implícito para que Deus haja, como são também as perguntas diretas do último versículo. Ele novamente ressalta que Deus é o Pai e Criador do seu povo. Em outras palavras, Deus é confiável para amá-los e para moldá-los como ele quiser. Ele não pode abandoná-los. Letra J. Destino dos judeus, fiéis e infiéis. Capítulo 65.